Boa noite a todos. Friozinho hoje, vamos tentar aquecer um pouquinho os nossos corações, porque hoje nós vamos falar sobre amor e caridade. Já vim até todas de coração aqui para entrar no clima, porque são temas muito importantes e que tem tudo a ver com a doutrina, né? Quem nunca ouviu falar, fora da caridade não há salvação? Eu acho que dentro da nossa doutrina, o que a gente mais escuta é essa frase tão importante que permeia aí os nossos estudos. Então, como eu falei, vamos falar sobre amor e caridade. E a gente começa com um comentário de Kardec no Livro dos Espíritos, que ele vai trazer para a gente um resumo de tudo aquilo que a gente vai falar na palestra de hoje. Ele diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão aqui. Olhe para o lado, para os lados. Olhe para trás, olhe para frente. Deram uma movimentada aí. Nós todos aqui somos irmãos. A gente já tem começado esse preceito básico. Irmão não é só aquele de sangue, só aquele que está ali na nossa família. Irmãos são todos. Nós somos uma grande família. E o que eu acho de mais interessante na doutrina espírita é que fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, hoje a gente está aqui para aprender um pouquinho mais e sair daqui com um conhecimento do que é a real caridade, do que Jesus deixou de ensinamento para a gente sobre o amor, sobre o respeito, sobre ajudar o nosso próximo, que somos todos aqui, como a gente acabou de ver. E lá no Livro dos Espíritos, também, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Percebam que ele não só perguntou o que é caridade, ele perguntou assim como entendia Jesus pela caridade. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que a gente está fazendo tudo isso? Será que a gente está sendo benevolente com todos? Será que nós estamos sendo indulgentes para com as imperfeições do nosso próximo? Será que a gente está sabendo perdoar aquele que nos ofende? Porque amar quem a gente gosta, né, é muito fácil, né, é tranquilo, é de boa. Mas e os nossos inimigos? Porque não é isso que Jesus falou? Para a gente amar os nossos inimigos. Ele não falou: não, ame ali o seu amigo, que está tudo de boa. Não, ele falou dos inimigos. E aí continua: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. Mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, ele deixa muito claro duas questões muito importantes para a gente na questão da caridade.
Primeiro, caridade não é esmola. Ela não se restringe só ali um ato material da gente doar uma roupa, uma comida, um dinheiro. Ela vai muito mais além. Ela vai entrar ali no nosso carinho pelo próximo, no nosso ouvido para estar atento ao nosso irmão quando ele nos procurar, nós orarmos quando precisar de uma prece. Então, ela vai muito mais além. É fácil para a gente fazer caridade nesse sentido material. É fácil a gente doar. Mas ela vai muito mais além disso. E o segundo ponto muito importante é que ele fala que a gente não pode humilhar o nosso próximo quando a gente estiver fazendo a caridade. Porque a caridade é amor. E quando a gente ama, a gente não humilha. A gente trata de igual para igual. No final aqui da palestra, eu vou trazer um vídeo que ele vai resumir ali de uma forma meio com humor, de como a gente acaba lidando com isso no nosso dia a dia. De que a gente acaba falando, coitado dele, né? A gente tem que parar de usar essa palavra, coitado, tadinho. A gente acaba inferiorizando aquela pessoa, colocando ela numa posição mais baixa do que ela já está se sentindo. Então, a gente precisa elevá-lo aos nossos olhos e falar de igual para igual. E, continuando, Paulo de Tarso, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele falou da caridade como sendo o amor em ação. Disse o apóstolo, a caridade é paciente, é benéfica, não é invejosa nem temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não é injusta, apoia a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. A gente vê isso como amor e caridade. A gente vê muito esse capítulo, né, que Paulo de Tarso fala aos Coríntios, dizendo que a caridade realmente é você amar o próximo, é você ter aquele carinho pelo seu irmão e não querer levar vantagem sobre ele, por ele estar numa posição diferente da sua. E a gente encontra uma definição diferente para amor dentro do dicionário, porque lá, além dos conceitos básicos que a gente tem sobre amor, também existe o conceito de que amor é sentimento de caridade, de compaixão de uma criatura por outra, inspirada pelo sentido de sua relação com Deus. Então, pensem, se ele faz essa comparação da nossa relação com Deus, o quão grande é isso? O quão perfeito deve ser esse amor, essa caridade, esse olhar para com o nosso próximo? A gente quer estar perto de Deus, não é verdade? A gente quer sentir o carinho dele. E é assim que a gente tem que fazer para com o nosso próximo. Assim, fica fácil, né, compreender e praticar o amor para com os nossos semelhantes. Pois é verdade que nem sempre a gente vai conseguir controlar o que a gente sente pelo outro ali, naquele momento, né? Mas a gente pode perfeitamente escolher o nosso comportamento em relação ao outro. Se uma pessoa age mal com a gente pode sim escolher ter um comportamento diferente, com paciência, com respeito, com honestidade. A gente escolhe todos os dias como a gente vai agir. Na hora a gente pode até ter, né, aquele momento ali de pensar, porque a gente ainda pensa, né? Não tem como a gente falar, não pensei mal naquela hora. Calma, a gente está caminhando. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então não somos perfeitos. Mas só o fato da gente segurar ali o pensamento e falar, tá, a pessoa ali não está num bom dia, deixa ela, vou dar meu bom dia para ela, sim, vou cumprimentar, Deus te abençoe, aquela fechada no trânsito, né? Você segura assim e fala, vai com Deus, né?
A gente pode, sim, escolher. É difícil? É difícil? Muito difícil. Falar é fácil. Eu estou aqui falando, tá tranquilo. Mas quando chega o momento é que a gente... Aí lembra, o que Jesus faria no meu lugar? Aí pesa, né? Quando a gente coloca essa questão de o que Jesus faria no meu lugar, nossa, quebra nossas pernas. E é desse jeito que a gente expressa esse amor em ação, o amor atitude, o amor comportamento, porque a gente vai escolher, naquele momento, ser diferente com aquela pessoa que às vezes nos distratou, enfim. E ainda, no Livro dos Espíritos, na questão 887, Kardec pergunta: Jesus ensinou ainda, amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E aí respondem a Kardec: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o bem com... o mal com o bem. Opa! Não é o contrário, gente. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, novamente, é a gente escolher ter um comportamento diferente naquela situação. É ser caridoso, você não precisa... meu amigo, a pessoa lá foi lá, puxou seu tapete, fez o que fez com você, você não vai ser melhor amigo dela. Mas você pode, sim, perdoá-la, pode, sim, desejar que ela viva a vida dela em paz, às vezes longe de você, tomara, mas que ela tenha, sim, sucesso na vida. Porque você tira de você aquele peso. Você deixa com ela. Se ela quiser continuar sendo uma pessoa ruim, sendo uma pessoa que, enfim, trapaceia, passa a perna nos outros, é com ela. Mas você fez a sua parte. E aí é que fala desse amor em ação. É você, em todos os momentos da sua vida, ter essa escolha. Nós não podemos, como eu falei, sentir essa ternura, né, para quem nos agride ou nos fere. Mas a gente pode, sim, agir com tolerância, com perdão e com compaixão. Porque a gente tem que lembrar também, né, olhar ali no espelho e falar que a gente também não é perfeito, né? A gente não erra? Sim, né? Muitas vezes. Então, a gente quer que os outros também perdoem os nossos tropeços. Se a gente quer que os outros nos perdoem, por que a gente não pode perdoar? É tudo? Não, o outro tem que me perdoar, mas eu não perdoo, porque o que aquela pessoa fez para mim é imperdoável. Mas já pensou quantas vezes alguém já pensou isso de você também? Poxa, nossa, a Ana... Nossa, pisou na bola comigo. E às vezes a gente nem sabe. Mas já pensou se as pessoas não perdoassem a gente também pelos nossos erros? A gente ia viver sozinho. Porque a gente erra o tempo todo. Então, é ter esse sentimento de indulgência, porque a gente também quer ser perdoado. E assim, nessas situações que a gente coloca do dia a dia, a gente pode escolher ser pessoas melhores. Então, a gente pode ter paciência, a bondade, a humildade, o respeito, a generosidade. E tudo isso a gente aplica no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda. A gente acorda e já pode escolher como a gente vai estar naquele dia. Porque às vezes o dia pode estar feio, nossa, chovendo, frio, igual hoje. Mas a gente pode escolher estar bem. Falar, puxa, bom dia, olha que dia bonito. Por que não? São nessas pequenas coisas que a gente pode ir transformando o nosso dia. E a gente vai transformando tudo à nossa volta também. É contagioso o amor. É muito mais contagioso até do que aquela pessoa que está com a cara emburrada. A gente acha que não,
que é a pessoa que está com cara emburrada, que contamina o espaço. Mas vê um monte de gente feliz no mesmo lugar. Nossa, o ambiente fica maravilhoso. E aí você vai contagiando outras pessoas. E, além disso, a gente precisa agir com serenidade diante dessas situações. Ela é uma escolha sábia, que ela vai fazer muito bem para a gente. Muito. É o remédio que o médico dos médicos deixou para a gente, que é o amor. E ele não tem contraindicações. A gente pode tomar um comprimido por dia ali e está bem. Não vai ter nenhuma reação adversa, só vão ter coisas boas desse remédio. Só benefícios. E por que a gente não toma esse remedinho todo dia? Do amor, da caridade, da gente olhar com carinho com o nosso próximo. Como eu havia falado antes, né, uma frase que a gente ouve muito, que é fora da caridade não há salvação. Ele é um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 15, e ele esclarece que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, o amor e a caridade ele vem fazer frente para o egoísmo e para o orgulho. Porque quando a gente é caridoso, a gente não é egoísta. Quando a gente é caridoso de verdade, a gente não é egoísta. E a gente deixa de ser orgulhoso. A gente vai pensar no nosso próximo muito mais, às vezes, do que pensa em nós mesmos. Então, a gente vai elevar o nosso próximo para estar perto da gente e não distanciá-lo, e não deixá-lo ali de lado. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, diz, no item 12, sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Anotem aí. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, Jesus deixou o remédio, a prescrição médica, o caminho, ele deixou tudo. Por que a gente não está seguindo? Alguém sabe me responder? Porque eu também queria saber muito. A gente tem tudo ali tão claro para a gente, o norte de tudo que a gente precisa para ser realmente feliz, e a gente fica buscando em outras coisas. Em bens materiais, em ter o carro do ano, a casa top, a viagem, não sei o quê. E a gente esquece que Jesus deu um preceito básico para a gente. A caridade ela é virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. E aí, no final, fala, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Estão falando da gente. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Então, a gente aqui como espíritas, os trabalhadores da última hora, nós temos sim
que exercer esse nosso papel de amar o nosso próximo, da caridade. E continuando ainda nesse capítulo, ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, a gente está aqui, nesse mundo, que a gente às vezes chama de hospital, às vezes a gente chama de escola, justamente para aprender e para nos melhorar. E o caminho Jesus já deixou, o amor e a caridade. Então, para finalizar, lembrem-se, agir com calma é agir com caridade. Há caridade em pensamentos, em palavras e em ações, não é só a material. Ser caridoso em pensamentos é ser indulgente para com o nosso próximo. Ser caridoso em palavras é não dizer nada que possa prejudicar seu próximo. E ser caridoso em ações é assistir o seu próximo na medida de suas forças. Vamos colocar, então, em prática esse amor em ação e renovar as nossas asas para a gente conseguir alçar voos pela eternidade? Seu Luiz, vou colocar aquele vídeo para finalizar. E eu espero que hoje a gente consiga sair daqui com o mais claro possível do que é a caridade, assim como Jesus nos ensinou. Ô, amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, é a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara. De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele! Querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade na Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Bom, o que ele fez é tudo aquilo que a gente não deve fazer. Ele humilhou a pessoa que estava lá fazendo um trabalho digno, estava trabalhando, vendendo as balas. Ele quis ainda ostentar que estava ajudando, falar, eu podia comprar todas essas balas aí. Ainda quis demonstrar que estava fazendo a caridade, tirando uma selfie, pro Fora da Caridade não há salvação. E aí, no final, ele ainda acabou não comprando nada, vocês viram, né? Nem ajudou, ou seja, tudo errado. Então, que a gente possa tirar aí de lição e fazer totalmente ao contrário. Não humilhar o nosso próximo nessa situação, não se vangloriar, né, por estar ajudando e, sim, exercer a caridade com todo o nosso amor para o nosso próximo.
Que Deus os abençoe, que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Obrigada.